Abramos nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 3. Da mesma forma que fizemos na semana passada, teremos agora um sermão chamado tópico, um sermão que não vai necessariamente expor uma única porção da palavra de Deus, como a gente faz aqui na igreja, geralmente. E isso se dá porque estamos nos preparando para a indicação e eleição de oficiais da igreja, presbíteros ou bispos, como vimos, e diáconos. Veremos hoje então o que a palavra de Deus nos ensina a respeito do diaconato. Homens, por favor, principalmente vocês, fiquem atentos à voz do Senhor, chamando-os ou não para estes ofícios. 1 Timóteo, capítulo 3. Eu lerei todo, lerei a partir do versículo 1 até o versículo 13, incluindo então agora as questões do presbiterato também na leitura. 1 Timóteo 3, de 1 a 13, mas a mensagem será de 8 a 13. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, Deus de misericórdia, não apenas no que diz respeito ao perdão dos nossos pecados, mas no que diz respeito ao cuidado material das nossas vidas. Nós somos objetos das tuas obras de misericórdia, ó Deus, e por isso o Senhor chama a sua igreja a ser também agentes de misericórdia. E isso indubitavelmente fica mais caracterizado no ofício do diaconato. Por isso, nessa manhã te pedimos, ó Deus, como o Senhor fez na semana passada, esclarecendo para nós ainda mais a essencialidade do presbiterato na igreja. Nós te rogamos que agora o Senhor nos mostre a essencialidade do diaconato na igreja. Tem misericórdia de nós, levanta homens fiéis, vocacionados para este mistério, e nos ajuda a sermos verdadeiramente sal e luz nesse mundo de trevas. Ajuda-nos, Senhor, agora a entender a Tua palavra e nos curvarmos de forma submissa a ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na sexta-feira e ontem, sábado à noite, nós tivemos o privilégio de ouvir aqui um pouco do tesouro da nossa história, a história da Reforma Protestante. O pastor Rogério nos lembrou aqui as diversas maravilhas
que esse período da história trouxe para nós, obviamente, a obra do Espírito Santo ali naqueles homens, trazendo um avivamento primordial que, num certo sentido, continua até hoje, porque nós somos herdeiros da reforma. E ontem o pastor Rogério nos lembrou de um reformador, muitas vezes não tão falado assim, geralmente fala-se de Calvino, Lutero, Zwingli, mas ontem ele também mencionou Martin Bucer, aquele que recebeu Calvino em Estrasburgo e depois mandou Calvino de volta para Genebra, dizendo que ali era o seu lugar. Em 1530, em plena efervescência da reforma, Martin Bucer, o reformador, reintroduziu a doutrina bíblica do diaconato em Estrasburgo. E o verbo é exatamente esse, ele reintroduziu. Da mesma forma que várias outras doutrinas não foram inventadas na reforma, mas reintroduzidas. Porque, infelizmente, o catolicismo romano havia apagado quase que por completo do mapa as doutrinas maravilhosas das Escrituras Sagradas. E sem dúvida alguma, quando olhamos para a igreja hoje em pleno século XXI, se tem algo que precisa ser reintroduzido, é a doutrina do diaconato. Talvez haja diáconos numa igreja, talvez muitos diáconos ativos, mas quando olhamos para o que esses homens têm feito, e às vezes, por incrível que pareça, mulheres, nós percebemos o quanto estamos distantes daquilo que a reforma protestante recuperou e daquilo que, obviamente, a Escritura Sagrada ensina. Ou seja, quando olhamos para esse contexto todo, 500 anos da reforma, nós vemos que uma igreja verdadeiramente reformada, ela não é meramente presbiteriana, ela é uma igreja diaconal. Ou seja, implicitamente o nosso nome é Igreja Presbiteriana Diaconal, que age em todo o mundo. Como fiz na semana passada, lendo o manual litúrgico, gostaria de ler mais uma vez desse documento da nossa denominação, seguindo os parâmetros bíblicos. Diz assim: compete, pois, aos diáconos, primeiro, receber e guardar fielmente as ofertas da igreja para os pobres e para outros fins piedosos, distribuir estas ofertas segundo o desígnio da igreja e as necessidades dos pobres. Terceiro, zelar pela boa ordem no serviço divino e pela decência, limpeza e ordem no templo e suas dependências. No desempenho do seu ofício, eles são sujeitos à direção do conselho de sua igreja. Os diáconos, portanto, são na igreja os ministros da distribuição e caridade fraternal e da ordem do culto. Da onde tiramos esses princípios doutrinários, se não da palavra de Deus, e de toda a palavra de Deus, não apenas do Novo Testamento? É por isso que hoje o contexto para essa mensagem continua sendo 1 Timóteo 3, versículo 15, quando Paulo diz que escreveu aquelas coisas todas para que, se ele tardasse, ficasse ciente Timóteo de como ele deveria proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo falou a respeito dos bispos ou presbíteros e dos diáconos. Ou seja, quando uma igreja não tem diáconos, ou tem e não fazem devidamente o diaconato, essa é uma igreja torta. Essa é uma igreja desequilibrada. Essa é uma igreja que não entendeu ainda por completo qual é o ministério eclesiástico na terra. Por isso, nessa manhã, o Senhor da igreja, que veio para servir e não para ser servido, nos lembra que Ele estabeleceu o diaconato na igreja para o seu bem-estar material e espiritual. Nós geralmente fazemos uma diferença entre o presbiterato como o bem-estar espiritual da igreja, e sem dúvida a prerrogativa do presbiterato está nisso. Mas quando nós olhamos para o diaconato à luz das Escrituras, nós vemos que sim, a prerrogativa é material, mas
com toda a base espiritual. O Senhor da igreja, que veio para servir e não para ser servido, Ele estabeleceu o diaconato na igreja para o seu bem-estar espiritual e material. Nós veremos isso em 3 partes. Primeiro, a origem do diaconato, a natureza do diaconato e a função do diaconato. A origem do diaconato é importantíssima, por quê? Se nós fizéssemos uma pesquisa geral em todas as igrejas, a maioria das pessoas responderia que o diaconato começou em Atos capítulo 6. E nós já trabalhamos aqui, não há muito tempo atrás, esse texto, e nós demonstramos ali como faremos mais uma vez hoje a revisão disso, de que o diaconato ele não começa ali, ele continua ali agora na nova aliança. E por isso então é importantíssimo que voltemos para o livro de Números, por favor. Números capítulo 1. Números capítulo 1, versículos 47 a 54. Preste atenção, por favor, em como a teologia bíblica nos mostra quais são as ordenanças de Deus desde o Antigo Testamento até a Nova Aliança. Temos uma frase que nos ajuda a entender tudo isso. Não há nada de novo no Novo Testamento. Já havia o diaconato na Antiga Aliança. Claro que não com a mesma clareza, não com a mesma especificidade que na Nova Aliança, mas a raiz já estava lá. Números 1, 47 a 54, diz assim: mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel. Mas incumbe tu e os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios, e de tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. É claro que esse texto aqui, em si, ele não demonstra para nós a comprovação de que na antiga aliança os levitas faziam o trabalho diaconal. Nós temos aqui apenas um modelo, entendendo então a partir de outros textos o seguinte princípio: todos os sacerdotes eles eram necessariamente levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. O que isso nos mostra então? Que os levitas na antiga aliança, eles já eram auxiliares sacerdotais para, no mínimo, cuidar das coisas referentes ao culto no tabernáculo, no templo e, como veremos, na sinagoga. Eles também, veremos aqui à frente um pouquinho, eram responsáveis pela questão monetária entre o povo de Deus. E por isso é importante vermos a progressão da manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. Ali em Números, os levitas estavam cuidando das coisas do tabernáculo. Mais à frente, então, o tabernáculo se transforma num templo construído por Salomão. E quando esse templo, então, ele perde a sua função primordial com a vinda de Cristo, nós temos nessa transição as sinagogas manifestando agora onde a presença de Deus se encontraria. E é nessa sinagoga que vemos também uma ponte
do diaconato da antiga aliança para o diaconato da nova aliança. Se você puder, leia qualquer coisa que chegar à sua mão a respeito do culto na sinagoga e o que nós fazemos hoje na nova aliança. Todos os elementos de culto, obviamente, devem fluir nas Escrituras. Mas o culto que nós temos hoje, no século 21, como membros da nova aliança, ele segue uma estrutura também na providência de Deus, estabelecida na sinagoga, no período de transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E lá nessas sinagogas, nós encontrávamos não mais os levitas, porque os levitas trabalhavam no templo, mas nós encontrávamos os chamados Hazanim, ou diáconos da sinagoga, que cuidavam das coisas referentes à liturgia e eram conhecidos como esmoleiros. Veja como essa informação é importantíssima. E aqui nós temos então historiadores, comentaristas, nos falando a respeito dessa função que começara no Antigo Testamento, que permaneceu durante toda a Antiga Aliança e que agora na sua passagem se manifesta por meio da sinagoga. Os Hazanim, cuidando do culto e cuidando das esmolas. Essa informação seria suficiente para nós entendermos que de fato o diaconato não começa em Atos capítulo 6. Se assim não fosse, nós teríamos pelo menos uma coisa que não tinha no Antigo Testamento e que começa agora na nova aliança. E nós podemos pegar tudo que é referente à igreja e nós percebemos que tudo já estava lá, por meio de sombras, por meio de princípios, e que agora sim, talvez de uma forma diferente, mas continuada, se manifesta na nova aliança. Vá por favor para Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Provavelmente o subtítulo ou o título sugerido pela Sociedade Bíblica na sua cópia aí diz: a instituição dos diáconos. Nós podemos complementar isso de forma a ajudar o pensamento, dizendo a instituição dos diáconos na nova aliança. A instituição dos diáconos na nova aliança. A continuação do trabalho diaconal que se inicia no meio do povo de Deus. Assim como os presbíteros já estavam presentes no Antigo Testamento, assim os diáconos no ofício dos levitas já estavam lá também. Então Atos capítulo 6 diz o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Enquanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então o que nós vemos aqui em Atos capítulo 6? Aparentemente, um texto que nos mostra que antes não havia diáconos e por causa dessas necessidades, então, o ofício do diaconato é estabelecido. Não! É só você acompanhar a progressão de Atos, do livro de Atos, para perceber então em que contexto esse capítulo se encontra.
Se você volta para Atos capítulo 2, versículo 45, por favor, faça isso. Atos 2, 45. Diz assim: esse é o início da igreja na nova aliança. Mais uma vez, muitas pessoas de forma errada respondem a seguinte pergunta: quando começou a igreja? As pessoas dizem, sem pestanejar, em Pentecostes. Isso é falso. A igreja de Deus, ela começou lá no Éden. E ela continua então na sua progressividade até alcançar a sua máxima manifestação na nova aliança. Em Atos 2,45 diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. É o trabalho diaconal, são as obras de misericórdia. Atos capítulo 4, versículos 34 e 35, por favor. Atos 4, 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Já é o trabalho diaconal. É a palavra de Deus nos ensinando que uma igreja reformada, uma igreja viva, uma igreja espiritual, ela é necessariamente diaconal. Mas é uma igreja com pecados ainda. Atos capítulo 5, versículos 1 e 2. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então nós vemos aqui em Atos capítulo 5 exatamente uma deturpação da prática diaconal. E para onde esse valor das vendas ou qualquer outro valor arrecadado ia? Aos pés dos apóstolos. Lembrem-se, nós estamos aqui fazendo uma ponte. Nós estamos aqui no estabelecimento da continuidade de uma igreja que já tinha anciãos e presbíteros, que agora precisa eleger os seus presbíteros, e uma igreja que já tinha levitas diaconais e que agora precisa liberar os apóstolos e ter no seu meio, como no Antigo Testamento, homens que recebessem esses valores e distribuíssem de acordo com as necessidades. O que está acontecendo em Atos capítulo 6, então, dentro desse contexto todo? Da mesma forma que Ananias e Safira representam uma deturpação da prática diaconal naquele instante, Atos 6 também é uma deturpação dessa prática, uma deturpação até mais abrangente. Volte ali para Atos capítulo 6 e no versículo 1 nós temos a razão aqui da murmuração, da reclamação. As viúvas helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Olha o que o texto está dizendo. Havia distribuição, havia função diaconal, havia aquilo que a igreja sempre fez, tanto na antiga aliança, continuando agora na nova aliança, mas com uma deturpação. O problema aqui é, na verdade, a acepção de pessoas. Por que as viúvas dos hebreus, por que as viúvas hebreias estão sendo assistidas? Por acepção de pessoas. Porque provavelmente aqueles Hazamim, aqueles diáconos das sinagogas, eles cobriam também essas viúvas que antes de serem cristãs eram judias. Você sabe que na transição aqui então, você vê Efésios falando sobre isso, você vê outras cartas falando sobre isso. Um dos maiores problemas para os judeus era receberem gentios no seu meio. Ou seja, isso se encaixa perfeitamente com o problema teológico da época.
a deturpação diaconal está acontecendo aqui. Não apenas porque os apóstolos estão sobrecarregados, mas porque havia uma diferenciação no meio da igreja, no meio do povo de Deus. É só você perceber então que agora, para aliviar os apóstolos, eles sugerem aquilo que o Antigo Testamento já fazia para que seja feito na Nova Aliança. Convocaram a comunidade e disseram: do meio de vocês escolham homens de boa reputação, e nós temos aqui todas as características. E quais são os homens escolhidos? Você vê toda a lista. Todos eles eram helenistas. Olha o que o Espírito Santo está mostrando para a gente aqui. Não é que judeu crente cuida de judeu crente e helenista crente cuida de helenista crente. Não. O problema é que judeu crente, que confia mais no seu sangue ou na sua etnia do que no Evangelho, vai esquecer as viúvas helenistas, ou vai esquecer outras coisas que são talvez impuras aos olhos deles. Mas diáconos helenistas representam agora não apenas a entrada desse tipo de pessoa na igreja, mas também elas sendo levadas à liderança da igreja. A liderança de uma igreja no seu presbiterato e no seu diaconato representa também a diversidade no meio do povo de Deus. Um só corpo, mas de diversas maneiras representado, inclusive na sua liderança. É exatamente nesse ponto que nós concluímos que Atos 6, na verdade, demonstra o que é o diaconato na era em que as barreiras caíram e agora todas as nações podem e devem receber o Evangelho, podem e devem plantar igrejas com presbíteros e diáconos que vão fazer a sua função determinada desde o Antigo Testamento e agora manifestada no Novo Testamento. Por isso é importante entendermos a natureza do diaconato. A origem fica clara, não surge apenas aqui por um susto ou por uma necessidade qualquer, e a natureza do diaconato vem nos mostrar então como esses homens deveriam ser. E Atos 6 já nos traz um princípio fundamental. O diaconato primordialmente cuida da parte material da igreja, mas esses homens devem ser extremamente espirituais. Ainda em Atos 6, o versículo 3 diz: homens cheios do Espírito e de sabedoria. E quando narra a condição de Estevão, no versículo 5, diz que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ou seja, quando você olha para um presbítero, você não, ou a um homem que pode ser um presbítero, você não olha para ele como sendo mais espiritual do que um diácono, não. Você olha para todos os homens que podem assumir a liderança de uma igreja da mesma maneira. Só que a função de um não é a função de outro. Isso é bem claro. E quando nós olhamos então para o nosso meio, essa é uma condição fundamental. O diácono não é aquele que meramente carrega a cadeira de um lado para o outro, não é aquele que meramente está sempre fazendo tudo, acampamento, ele é o primeiro a chegar, o último a sair. São funções maravilhosas, como veremos aqui. Sem dúvida isso envolve diaconato. Mas eu posso carregar cadeiras, eu posso fazer muitas obras físicas e materiais e não ser nem um pouco espiritual. Esse diácono ou esse homem não serve para o diaconato na igreja. E Atos capítulo 6 também vem nos mostrar claramente que, da mesma forma que os presbíteros devem ser indicados e eleitos pela igreja, os diáconos também devem ser indicados e eleitos pela igreja. Uma natureza fundamental, natureza de eleição, de participação da assembleia, para que os seus representantes, os seus líderes, representem a igreja. Lembrem-se que os apóstolos tinham autoridade para determinar quem seriam esses 7 homens.
Por que eles estão deixando para a igreja essa decisão? Porque seria assim que o Espírito Santo levantaria homens no meio da igreja para a sua liderança. Homens espirituais que deveriam ser eleitos pelo povo de Deus. E as outras características, nós voltamos para 1 Timóteo capítulo 3. Da mesma forma que fiz na semana passada, não temos tempo aqui de tratar de cada uma delas. Mas essa é a lista das condições para um diácono numa igreja. E não aquilo que nós determinamos. 1 Timóteo 3. E aqui eu vou tratar apenas de algumas questões que até estão em contraste com o presbiterato. Você vê aqui na natureza do diaconato o fato de que eles também devem ser homens. Tanto em Atos capítulo 6, o Espírito Santo deixa isso claro: escolham dentre vocês 7 homens. E aqui em 1 Timóteo capítulo 3, isso é confirmado. Infelizmente, nós temos hoje crises em várias igrejas, em várias denominações, porque entende-se que finalmente, em pleno século XXI, depois de tantas conquistas das mulheres ao longo da história, elas finalmente conseguiram ser diaconisas também. Os irmãos, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O que a palavra de Deus nos ensina é que, da mesma forma que um presbítero homem deve ser casado com uma mulher apenas, assim um diácono homem deve ser casado também apenas com uma mulher. O princípio da monogamia, o princípio de que esse indivíduo deve ser homem e homem apenas. Vejamos então que, da mesma forma que para o presbiterato, ele não precisa ser casado. O texto está dizendo, se for casado, que seja de forma monogâmica, se tiver filhos, que cuide bem de seus filhos, para que cuide bem da igreja também. Mas por que então essa ideia de diaconisa? Parece algo tão claro. Mas o nosso pecado, obviamente, nos cega e nos engana. Mas é interessante notar que, quando se fala do presbiterato, mulheres não são mencionadas. E uma progressão natural. Diaconisas são ordenadas, depois mulheres são ordenadas ao presbiterato, ao ministério da palavra, e nós nos assustamos hoje, porque na nossa igreja mãe, a PCUSA dos Estados Unidos, com a qual não temos mais nenhuma relação eclesiástica, ordena-se homossexuais ao sagrado ministério. Isso não deveria nos assustar. Porque o problema não começou hoje, o problema começou lá atrás, quando a primeira diaconisa foi eleita e ordenada na igreja. Satanás age assim, devagarinho, colocando o fermento da maldade e da heresia no meio da igreja, e quando menos percebemos, já estamos ordenando homossexuais ao sagrado ministério. Então, diferentemente do presbiterato, as mulheres não são mencionadas lá, elas são mencionadas aqui no versículo 11, da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Pronto, temos aqui a nossa exegese, para dizer então que, enquanto presbíteros devem ser apenas homens, o Espírito Santo está dizendo claramente aqui que mulheres podem ser eleitas e ordenadas ao diaconato também. Isso é falso. Mas nós precisamos entender então por que o Espírito Santo colocou no meio do diaconato essa referência a mulheres. E aqui para as nossas mulheres há uma lição importantíssima. Se tem uma coisa que o tal ministério feminino, também esse termo não é muito bom, mas eu estou usando só para nos contextualizar a época. Se tem uma coisa que o ministério feminino faz numa igreja, é o diaconato. Espera aí. Não pode ser diaconisa, mas faz o diaconato? Sim!
Porque fazer o diaconato, realizar obras diaconais, não significa ser ordenada ao diaconato. Existe uma diferença fundamental onde você mantém aquilo que a palavra de Deus ensina. A mulher não pode exercer autoridade no meio da igreja. Mas ela não só pode, como deve, auxiliar os diáconos nas obras de misericórdia. A Bíblia está repleta disso. Abra, por favor, em Romanos 16. Romanos 16. Romanos 16, versículo 1. Um outro texto supostamente chave para a eleição de diaconisas no meio da igreja. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sincreia. Olha, a tradução não está muito boa nesse aspecto, porque literalmente diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está diaconizando na igreja de Sincreia. Não tem problema nenhum. Graças a Deus por Febe, graças a Deus por Dorcas, graças a Deus por essas outras mulheres que nós leremos aqui já já, sobre quem leremos aqui já já. Porque elas estão fazendo aquilo que elas foram chamadas para fazer, as boas obras. Mulheres piedosas manifestam o Evangelho em suas vidas por seu procedimento. Elas não foram chamadas para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus num contexto mais geral. Mulheres podem e devem ensinar umas às outras, ensinar crianças. Elas foram chamadas primordialmente numa igreja para diaconizar, debaixo das autoridades masculinas que são oficiais do diaconato. Isso nos mostra também submissão. Isso nos mostra, por exemplo, como a juventude, se Deus assim permitir, vai ter a oportunidade de fazer. Visitou uma casa de recuperação e nós vimos ali a necessidade, a oportunidade dessa igreja servir ali. Os jovens não vão fazer isso por conta própria. Os jovens não vão prestar conta apenas ao conselho da igreja, mas primordialmente à junta diaconal dessa igreja. Os jovens vão chegar para os diáconos e dizer: nós temos uma oportunidade de servir. Nos guiem, nos liderem, nos orientem. Que coisa maravilhosa. A igreja não está dividida, a igreja não está separada, a igreja está manifestando o Evangelho até mesmo nas obras de misericórdia. Só mais um texto. 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 9 e 10. Paulo está aqui tratando das viúvas. Ele diz às viúvas mais novas: casem-se novamente, tenham filhos. Não dependam da igreja, não dependam dos seus familiares, mas aquelas que são verdadeiramente viúvas. Como era uma característica para essas mulheres serem recebidas e cuidadas pela igreja? 1 Timóteo 5, versículos 9 e 10. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados e viveu na prática zelosa de toda boa obra. Essas viúvas aqui não tinham sido ordenadas ao diaconato, mas elas diaconizavam no meio da igreja. Elas faziam aquilo debaixo da autoridade dos diáconos, que todo crente foi chamado para fazer. Inclusive é desse texto que tira-se a ideia de que mulheres, até mesmo nesse serviço, recebiam auxílio monetário da igreja para ajudar nessas questões. Não precisamos infringir a palavra de Deus para que
as mulheres sejam de fato valorizadas e colocadas no seu devido lugar no meio do povo de Deus. Não. Diaconisas não existem, porque a palavra de Deus não as autoriza. Devem ser homens, e por isso conclamo aos homens desta igreja, que ao serem porventura indicados para este cargo, não recusem de primeira. Orem, meditem, conversem com outros, e assim tenho certeza e convicção de que Deus não está nos chamando para isso. E se estiver, assuma com coragem esse ministério tão fundamental em toda a igreja reformada. Qual é uma outra característica que nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 3? Às vezes nós pensamos que apenas os presbíteros de uma igreja devem ser doutrinados e teológicos no meio do povo de Deus. E isso é falso. Vejam o que a lista nos traz a respeito dos diáconos também. 1 Timóteo capítulo 3 nos diz assim a respeito deles no versículo 9: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. De uma forma bem prática, se você for indicado ao diaconato dessa igreja, uma coisa você vai ter que fazer sem falta: ler a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Porque o conselho dessa igreja vai lhe perguntar se você tem alguma coisa contrária a esses símbolos de fé. E se você tiver, provavelmente então, você não poderá ser diácono nesta igreja. Porque ser diácono é primordialmente ser espiritual, é um ofício espiritual que se manifesta de forma material. Você precisa também conhecer a sã doutrina e ser maduro nesse sentido. Você pode pegar na história da igreja o diácono mais famoso da história, talvez, Atanásio, que enquanto diácono formulou o credo de Atanásio, um credo extremamente trinitariano, e foi fundamental, inclusive, nos concílios da igreja antiga, para vencer as heresias que naquele momento se levantavam no meio do povo de Deus. O diaconato, então, ele também deve preservar o mistério da fé, essa fé de uma vez por todas dada aos santos, e ele também não é um ofício menor. Nós pensamos assim. Caracteriza o diácono é o porteiro da igreja ou o manobrista. E o diácono é o ofício dos jovens, porque quando eles forem um pouco mais velhos, eles vão se tornar presbíteros. Não é isso que o texto está dizendo. Volte, 1 Timóteo 3, versículos 10 e 13. Vejam como esses versículos se complementam. Versículos 10 e 13. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O versículo 13 diz: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então o que esses dois versículos estão nos dizendo é: o diaconato não é um estágio para o presbiterato. O diaconato é um ofício em si. Você olha para o meio do povo de Deus e você vai olhar e indicar pessoas que já exercem o diaconato, mas não de forma oficial. Eles já estão sendo examinados, eles já estão sendo experimentados. E se mostrarem de fato irrepreensíveis, serão ordenados ao diaconato. E ao exercer o diaconato, então, de forma bíblica, demonstrarão ainda mais como esse ofício é primordial no meio do povo de Deus. E para fazer isso, nós precisamos então agora entender qual é a função do diaconato. O diaconato não começa em Atos capítulo 6, ele continua em Atos capítulo 6. O diaconato é essencialmente espiritual, se manifestando de forma material por meio de homens ordenados e mulheres piedosas. E
finalmente, então, qual é a função deles? E nós temos pelo menos 3 primordiais. A primeira coisa que também contrasta com a lista dos presbíteros é que os diáconos não precisam ser hábitos ao ensino. Eles têm que conhecer teologia, eles têm que ser maduros na fé, guardar essa fé, mas eles não são chamados para ensinar a fé. Eles podem ensinar, não tem problema nenhum nisso. Mas quando você olha para um diácono, não é essa a sua característica primordial. Essa é a característica primordial do presbítero. Não pode ser presbítero aquele que não ensina, ou de forma privada ou pública. Mas pode ser um diácono aquele que não tem esse dom. Você vê então que no próprio livro de Atos, 2 diáconos foram escolhidos e eleitos e se tornam evangelistas, Estevão e Filipe. Talvez isso aconteça. Por mais que o diaconato não seja um estágio para o presbiterato, pode ser que na providência de Deus, um jovem seja separado para o diaconato e depois eventualmente venha para o ministério, inclusive. Isso aconteceu comigo. E eu não tenho dúvidas de que quando eu fui eleito diácono, eu realmente fui eleito para o diaconato. Mas agora Deus me separou para o presbiterato de docência. Quais são então as funções primordiais? Uma que é bem negligenciada é aquilo que nós chamamos a liberação dos presbíteros, para que eles façam a sua função primordial também, que é o cuidado espiritual da igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Crônicas, e fique ali, porque nós veremos 2 textos agora. Em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 26. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 26. Eu não lerei toda a perícope, que depois você faça isso em casa, com calma. As famílias aqui orando e pedindo: Deus, nos dê diáconos de acordo com a tua palavra. Como é que esses homens devem ser? 1 Crônicas 26, a partir do versículo 20. Diz assim: dos levitas seus irmãos que tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Aí ele traz uma lista, olha o versículo 26. Estes Selomites e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas e capitães dos exércitos tinham dedicado. Mantenha aí, por favor, a sua Bíblia em 1 Crônicas. Qual é a aplicação aqui? A igreja no Antigo Testamento já tinha presbíteros. A igreja no Antigo Testamento já era governada por anciãos. Mas lá, quem é que era responsável pela tesouraria da igreja? Os levitas, que nós vemos aqui como sendo a raiz, a origem do diaconato. Uma questão prática nos ajuda a entender isso. Reuniões de conselhos, geralmente, nas diversas igrejas, são muitas vezes dedicadas a questões administrativas, questões financeiras, e muitas vezes não temos tempo de cuidar das questões espirituais, disciplinares, referentes ao Evangelho puramente dito. O diaconato vem então, numa igreja reformada, liberar o conselho inclusive disso. Não é que o diaconato não vá mais prestar contas financeiras ou de orçamento para o conselho, claro que vai. Mas o conselho não vai estar mais primordialmente preocupado com isso. O que mais esses homens devem fazer? Eles devem ser os coordenadores do culto. 1 Crônicas, agora no capítulo 23, abra sua Bíblia. 1 Crônicas 23, a partir do versículo 24. Vejam, eu li para vocês do manual litúrgico da IPB. Nós chegamos à conclusão
conclusão de que, de fato, os diáconos são responsáveis pelas questões litúrgicas também. Mas se o diaconato começa em Atos capítulo 6, nós não temos na nova aliança uma manifestação clara disso. Eu só consigo entender que o diaconato está relacionado a questões litúrgicas quando eu olho para o diaconato na antiga aliança, que continua agora na nova. E porque eles faziam aquilo no tabernáculo, no templo, na sinagoga, eles fazem hoje na primeira igreja presbiteriana de Teresina. 1 Crônicas 23, a partir do versículo 24. São estes os filhos de Levi, segundo as suas famílias e chefes delas, segundo foram contados nominalmente, um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor, de 20 anos para cima. Veja o versículo 28. O cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha para a oferta de manjares, os coscorões asmos, as assadeiras, os tostados de toda sorte de peso e medida. E, meus irmãos, vocês sabem quem preparou essa mesa hoje para o sacramento? Foi o diaconato. O diaconato, que é um ofício, sim, de bastidores. É um ofício que muitas vezes faz quando ninguém está vendo, só Deus. E essa mesa preparada para nós é um exemplo fantástico disso. De cada homem exercendo a sua função. O diácono vem e prepara os elementos. Os regentes vêm e distribuem os elementos, porque eles têm as chaves do reino dos céus, para fechar e abrir, para servir ou não os elementos. E o presbítero docente, o ministro da palavra, ele vem e administra o sacramento, os elementos. Isso é a igreja reformada. Ontem nós vimos Calvino ficando na frente da mesa do Senhor, para que homens libertinos, descrentes de fato, não recebessem os elementos. Isso é a igreja reformada de fato. Presbiteriana, diaconal, cada qual fazendo o seu papel, homens, mulheres. Não precisamos fugir das escrituras para isso. E agora chegamos à última função, que são as obras de misericórdia. O trabalho diaconal é um trabalho de misericórdia. Romanos 12, versículo 8. Romanos 12, versículo 8. Nós falamos sobre como o Estado não é chamado para isso. O Estado não pode cobrar impostos excessivos com a desculpa de que vai trazer bem-estar material para famílias desassistidas ou necessitadas. Essa função é da igreja. O Estado tira menos dinheiro do meu bolso para que eu dê mais dinheiro para a igreja, para que a igreja não apenas plante mais igrejas, mas estabeleça escolas, estabeleça hospitais, estabeleça agências contra aborto. Isso é função da igreja e não das ONGs. Isso é função diaconal e não do Estado. Romanos 12, versículo 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. É um dom espiritual que permanece no meio do povo de Deus, exercer misericórdia, contribuir com liberalidade. Quando eu entrego os meus dízimos e ofertas, eu sei que eles são também para assistir os necessitados. É para isso que eu trabalho, é para isso que eu tenho saúde, é para isso que eu elejo diáconos que vão se juntar e vão servir a quem? Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6.
a quem esse ministério de misericórdia é oferecido. Gálatas capítulo 6, versículo 10, Paulo diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Meus irmãos, um sermão como esse não é para nos assustar. Um sermão como esse não é apenas para nos mostrar quão longe nós estamos dessa igreja reformada de fato, bíblica, cheia de vida. Um sermão como esse vem nos chamar então para nos dar esperança de que essa igreja pode e deve ser assim. Há quantos anos, melhor dizendo, ficamos aqui sem diáconos? E graças a Deus, mais ou menos há 5 anos atrás, 2 foram mais uma vez eleitos. Quantos serão eleitos agora para essa função, que sem dúvida alguma é qualitativa em primeiro lugar, mas exige números? Se você é varão aqui, receba a indicação, e se for realmente a vontade do Senhor, concorra à eleição, para que nós tenhamos mais uma vez uma junta diaconal nessa igreja, que vai servir ainda mais os propósitos do Senhor, que veio para servir e não para ser servido. Por favor, para nós concluirmos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Versículos 25 a 28. Mateus 20, de 25 a 28. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos nos dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E depois você pode olhar no grego, no original, o texto aqui fala sobre diaconia. Jesus Cristo não veio para ser servido, Ele veio para diaconizar. Ele é o diácono dos diáconos. Ele é o modelo dos presbíteros, o modelo dos diáconos. Ele pregava a palavra, ele ensinava a palavra e ele curava os doentes. Ele estava nas sinagogas ensinando, mas estava também na casa das pessoas, alimentando-as. Essa é a igreja equilibrada, essa é a igreja que vai fazer a diferença numa sociedade como a nossa. O presbiterato e o diaconato nada mais são do que a manifestação do Evangelho. O Evangelho que não cuida apenas da alma, mas que cuida também do corpo. É por isso que nós recitamos o credo que diz: eu creio na ressurreição da carne, eu creio na ressurreição do corpo. E nós temos presbíteros que cuidam das nossas almas e diáconos que cuidam espiritualmente dos nossos corpos também. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, obrigado pelo Evangelho que joga luz inclusive ao que faremos agora na ceia do Senhor. Ceia essa preparada pelo diaconato, que vai ser entregue pelos presbíteros regentes e é administrada pelo presbítero docente. Ó Deus, obrigado, porque tudo isso faz sentido. Não é invenção, não é imaginação humana, é a tua palavra pura e simples aplicada aos nossos corações, às nossas vidas. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém.